teu esposo. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos iniciando nossa escola bíblica dominical de hoje. Amém? Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a oração, iniciando. Glória a Deus. A paz do Senhor, Léo. Paz do Senhor, pastor. Pai, A sua Senhor. igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã estamos reunidos em Tua presença para louvarmos, adorarmos o Teu santo nome. A Tua igreja se reúne nesse momento, meu Deus, para aprendizado da Tua palavra nessa escola bíblica dominical. Que Tu venha abençoar nosso dia, que Tu venha abençoar esta aula maravilhosamente, abençoar todos os Teus servos, despertar a Tua igreja para o aprendizado do Teu ensino nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. Toma a direção, meu Deus, que o Teu Santo Espírito venha fazer presença mais uma vez nas nossas vidas e nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. O irmão presbítero Euler louvando o hino da harpa. Amém? Amém. É 141 mesmo? Sim, Pai do Senhor, para os irmãos, eu sei cantar, eu acho lindo o 258, 429 também, mas que eu sei louvar, embora não tenha uma boa voz ritmada, mas que eu sei louvar o 141. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, né, para os irmãos. Vamos então louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, número 141. Amém? Glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu.
Dá-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, irmão presbítero Euler, que Deus continue a abençoá-lo em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura oficial da Escola Bíblica nessa manhã, amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Leitura oficial de hoje. Glória a Deus. Lição de número 10, segundo trimestre de 2021, revista Dons Espirituais e Ministeriais da CPAD. Título da lição de hoje, o Ministério de Mestre ou Doutor. Texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3, versículo 1. Amém? Para quem não tem a revista e quiser acompanhar. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se, e é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glórias a Deus. Aleluias. Glorioso, maravilhoso e bondoso Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por mais essas palavras, Pai, que o Senhor possa continuar trabalhando sempre, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, para a compreensão, Senhor, da tua palavra, dos teus ensinamentos. Neste momento, Pai, entregamos em tuas mãos a vida do presbítero Euler, que o Senhor possa usá-lo, Pai, para transmitir, Senhor, a mensagem do Senhor, Pai, para cada um de nós, que haja em nossos corações, Pai, que teu Espírito Santo de Deus
Pai, nos ensine, nos ajude a interpretar, a entender a tua mensagem, Pai, edificando assim, Senhor, mais e mais as nossas vidas, para que sejamos servos verdadeiros, fiéis na tua presença, Pai, louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão presbítero Euler. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus, Amém. estamos aqui hoje para aprendermos juntos da palavra de Deus, né? Escola Bíblica Dominical, hoje dando continuidade à lição, os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós começamos através da lição de número 6, sobre os dons ministeriais, que é os dons que regem a igreja, né, que direcionam a igreja. E hoje nós chegamos à lição de número 10, que vai falar sobre o ministério de mestre ou doutor. Irmão presbítero Euler. Oi. Se o irmão puder falar um pouco mais alto, porque os cachorros estão latindo e o irmão está falando um pouco baixo, está saindo um pouco baixinho aqui. Se puder falar um pouquinho mais alto. Meu irmão, eu estou falando como eu sempre falei, estou falando alto, da mesma forma que eu falava. Vamos ver se é o problema do microfone, então. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou? Amém, graças a Deus. Amém. Então, eu não estou quase ouvindo, Léo. Podemos continuar? Podemos, Léo? Amém. Amém. Então, como nós estávamos falando, lição de número 10, 6 de junho de 2021, Ministério de Mestre ou Doutor. Nós falamos que esse trimestre nós estamos estudando sobre os dons espirituais ministeriais e que entramos a partir da lição de número 6 sobre os dons ministeriais, que são os dons que direcionam a igreja. E hoje nós vamos falar sobre o Ministério de Mestre ou Doutor, a lição número 10. Começamos com a lição 6 e são 5 dons ministeriais, não é isso? São 5 dons ministeriais. São eles de apóstolo e, por incrível que pareça, sempre nós vamos ver a figura por excelência de Jesus. Jesus era o apóstolo por excelência. Depois nós estudamos a lição 7, o ministério de profeta. Jesus, o profeta por excelência, chamado de profeta de Nazaré, profeta de Galileia, profeta Jesus. E depois a lição número 3, evangelista, que Jesus também tem todas as características inseridas de um evangelista. A lição oitava, né? Não, nona lição, pastor. É isso? Oitava de evangelista. A nona lição de pastor. E Jesus é o nosso bom pastor, nosso sumo pastor, nosso supremo pastor. E hoje, a lição de número 5, que fala sobre o ministério de mestre ou doutor. Mestre ou doutor. Isso? Graças a Deus. Deixa eu, antes de entrar aqui na lição, deixa eu falar uma coisa para vocês, certo? Mestre, em algumas lições, vejo, conhece como didásculos, mestre é aquele que instrui, é aquele que ensina, o mestre é o professor, o instrutor, é isso? Eu estava me lembrando que quando eu cheguei em Brasília, ainda pequeno, minha mãe foi trabalhar na cantina, na Asa Norte, e Brasília estava começando a construção dos prédios, e ela foi trabalhar porque ela foi chamada pelo cunhado dela, o meu tio Alcindo, o irmão da tia Valda, e
eu descobri lá, e eles falaram para mim, que o tio Alcino era mestre de obras. E eu ficava observando, por que será que ele é chamado de mestre? As pessoas que construíram, que estavam construindo os empresários, ou as pessoas que estavam construindo os blocos, os apartamentos, eles contratavam empresas, ou até empresários mesmo, ou empresa particular, então o próprio empresário chamava e colocava alguém como responsável pela obra. E o tio Alcino, ele era chamado de mestre de obras. Ele era responsável pela obra. E quando eu o conheci, lá em João Pedro, Minas, ou depois em Alvorada do Norte, ele não era ainda. Mas ele foi se tornando. Ele veio para Brasília, e ele foi se tornando, foi aprendendo, foi aperfeiçoando, e foi se tornando até chegar à função de mestre, mestre de obra. Porque se faltasse algum eletricista, encanador, pedreiro, qualquer pessoa que faltasse, ele sabia amarrar ferro, tudo ele sabia, porque então ele acabou se tornando o mestre de obra. E assim ele era chamado. E nós vemos na Bíblia alguns exemplos interessantes também, nos subtítulos de alguns salmos, você lá vê lá escrito mestre de canto, né? Ou cantor mor, ou cantor maior, ou regente, né? Por quê? Era chamado de mestre? Porque ele aperfeiçoava aquele dom. Porque ele sabia, ele entendia, porque ele era preparado, mestre, ele era entendido, ele sabia. E nós encontramos, às vezes, também, você vê isso lá no milagre da Encanada da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho, alguém comenta e chamaram o mestre Sala, ou o mestre de cerimônia. Por que ele era chamado mestre Sala? Porque ele era encarregado da ordem cerimonial, ele era encarregado do serviço da ordem cerimonial, por isso era chamado de mestre Sala. E assim vai. Existem pessoas que elas são tão boas naquilo que fazem, que as pessoas acabam chamando elas de mestre, acabam dando a elas esse tipo de mestre. E existem pessoas que se especializam, fazem graduação na faculdade, se especializam, se tornam mestres em alguma arte, esforçam, e existem pessoas que têm aquela vocação, já derramada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que é o mestre em excelência. Eu vejo lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 35, quando Deus enche do seu Espírito, né, os versículos anteriores falam sobre isso, e Deus enche Bezalel de Judá, da tribo de Judá, e Aholiabe da tribo de Dan, com o seu espírito, e dão a eles sabedoria para construir obras de artifício e fazer as coisas necessárias à construção do tabernáculo, os igrejas que faziam parte do tabernáculo. E aí, no versículo 35, eles são chamados de mestre, né? Porque ele se especializou, mas foi vocacionado por Deus. Deus derramou sobre ele esse atributo. Aí, na vida cotidiana, em geral, nós nós temos algumas experiências de pessoas que têm vontade, por exemplo, de aprender a tocar violão. E passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, tentando aprender e tal, e aquela dificuldade, uns acabam aprendendo, outros desistem. Mas existem pessoas que você dá um violão para ele nunca pegou na vida, é pequeno, ele pega o violão, começa a tocar e aprende rapidinho, porque ele já tem vocação, aquela vocação, ele já tem aquele talento, aquela vocação, ele já nasceu uma coisa que já é dele. E Deus deu a cada um de nós dons, né? E Deus é maravilhoso. Ninguém está à toa na igreja. Ninguém fica sem fazer nada na igreja, né? Uma coisa que eu acho interessante, tem gente que já nasce com um certo dom, com um certo talento, com uma certa atitude, parece vocacionado para aquela coisa. Quando eu era pequeno,
Eu tinha vontade de ser jogador de futebol. E eu via meu irmão, ele controlava bem a bola, né? Tinha balãozinho, controlava a cabeça, cobrava falta dele. Eu tinha vontade de ser igual a ele, mas eu não conseguia. Eu era um perna de pau. E atrapalhava tanto o meu time quanto dos outros. Eu deixei disso. Mas eu gostava de fazer poesia, eu gostava de ler, eu gostava muito de escrever poesias. E aí eu comecei a dedicar nessa área. E graças a Deus eu gostei, eu amei fazer essas coisas. Eu senti a graça de Deus sobre a minha vida nesse sentido. E aí eu marchei por esse propósito nesse lado. Então, quero dizer para os irmãos, existem pessoas que aprendem graduação na escola, e existem pessoas que é de berço, é talento de berço, é um dom de berço. Né? Eu conheço pessoas que nunca se formaram em uma faculdade, eu conheci ao longo desses longos anos de evangélico, pessoas que não tinham nenhuma formação e que eram convocados para ser professores comunical. Lembro de uma irmã, a Roseli, mãe da irmã Débora, que ela nunca fez faculdade, nunca estudou, mas ela tinha aquele talento, aquela vocação, aquele desejo, aquela obra, e ela sabia como conduzir uma aula de escola dominical. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho interessante que você não seja extremista nem para um lado, nem para o outro, mas seja equilibrado, faça as coisas com equilíbrio. Porque se você estuda muito, você se prepara, isso é bom, e deve-se fazer assim. Paulo aconselha isso, nós temos que meditar na palavra, isso é maravilhoso. Mas se você estuda e esquece da oração, do jejum, da busca em Deus, aí você acaba se tornando só didático, só didático. E se você for muito espiritual, só jejuar, orar e ver tudo em espiritualidade, você vê tudo, né? Muito espiritual, espiritualizar tudo. Até um café que você vai tomar, não vou tomar porque esse café, tomar café é pecado, cansando Jesus tem poder. Então, é a pessoa que às vezes não lê, não aprende na palavra. A letra mata. Não é nesse sentido, não. Porque se não tivesse pessoas que tivessem estudado, se preparado, conhecido os costumes bíblicos, a cultura, aprender aramaico, aprender hebraico, aprender grego, aprender o grego koiné, as pessoas, como é que eles iriam traduzir a Bíblia e trazer para nós? Como é que você acha que está a Bíblia hoje na sua mão? Porque alguém traduziu, alguém pesquisou, alguém olhou. Então, essa é a importância de ter pessoas que queiram aprender e que aprendam e que tenham a graça de ensinar e que acabam se tornando mestres. Hoje, nós vamos falar sobre o dom de ministério de mestre ou doutor. Esse doutor aqui não é no sentido daquele que cura sua enfermidade, opera você, não é nesse sentido. É no sentido de doutorado, pessoa que aprendeu, que se especializou em uma área. Né? É um mestre ou aquele que ensina, ou ensinador. Nós vamos falar nesse sentido, o ministério de mestre. Nós, hoje, temos a graça de aprender numa sala de aulas, até online, as coisas vão evoluindo. Mas as pessoas vão aprendendo, e as pessoas vão ensinando aquilo que aprendem. E Jesus, o mestre por excelência, ele praticava isso em seu ministério. Atuava em algumas vertentes. Uma do ensino, a outra da oração, a outra da comunhão. Né? Ele procurava ensinar, ele procurava se dedicar a ensinar a palavra de Deus. Todas as vezes que você encontra com Jesus, ou seja curando, ou seja pregando, ou seja estando em comunhão com alguém para socorrer alguém, sempre há a prática do ensino. Jesus era o mestre por excelência. Então, eu acho interessante o mestre por excelência. Nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, sobre, por exemplo, Gamaliel, que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era doutor da lei, mestre da lei. Paulo é um exemplo maravilhoso de alguém que soube equilibrar isso. Ele estudava, achei interessante, 1 Timóteo 4,13, só muda
que ao invés de 1ª e 2ª. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Coincidência. Paulo fala ali dos pergaminhos, pede a alguém que guarde a sua capa, leve os pergaminhos para ele, porque Paulo estudava. Paulo era extremamente espiritual. Ele sabia equilibrar o lado espiritual e o lado do estudo, né? O lado que ele pesquisava, olhava, aprendia, falava em outras línguas, e era uma benção. Se você consegue equilibrar isso, tanto o lado didático, que você aprende, que você estuda, quanto o lado espiritual, uma benção. Isso é maravilhoso. É importante aperfeiçoar a vocação. Se você é vocacionado e você estuda, maravilha, que benção. Tem uma coisa que eu aprendi, de tanto repetir, eu acabei aprendendo. Né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. O que é isso? Eu aprendi de tanto repetir. Aprendi com um professor de química. São os gases nobres. Está na tabela periódica, que faz parte da tabela. Eu nunca esqueci. Então, concurso, pessoas comuns, uma pergunta, qualquer coisa que for preciso. Assim, eu já passei por alguns momentos em que eu sabia a resposta e coloquei lá. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Porque eu aprendi tanto repetir, eu aprendi aqui. Uma coisa interessante que antes de ser evangélico, eu gostava de ler a Bíblia. Eu tinha curiosidade em ler a Bíblia. Achava interessante. E eu abracei e amei o livro em que estava, de Mateus, evidentemente, em que estava escrito o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, e eu lia repetidamente essa passagem. Eu gostava, às vezes, enquanto meu irmão estava lá brincando, jogando bola, fazendo qualquer coisa lá, brincando com seus colegas, a gente era mais ou menos de meia idade, diferença só de um ano, eu estava, às vezes, em casa, lendo o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. E, às vezes, ela até brigava comigo, rapaz, para com isso aí, vem brincar. Não, mas eu estou me divertindo, eu estou gostando, eu amo essa leitura. Então, já havia um desejo dentro de mim conhecer mais de Clovis Manto, a palavra de Deus. Eu tinha aquele desejo, aquela vontade. E eu lia muito, e aprendi muito, e praticava, mesmo não sendo evangélico, e usava em prática, colocava em prática algumas coisas boas que eu aprendia no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte. Então, isso foi muito importante, essa leitura que eu fiz, e que eu aprendi bastante, certo? Jesus é chamado mais ou menos 45 vezes de mestre. Mas sabe quem é o primeiro mestre? Quem é o primeiro professor? Porque uma coisa você aprende na faculdade, você se forma, e outra coisa é o aprendizado no lar. Enquanto você está aprendendo lá na faculdade, a sua mãe, o seu pai, os seus superiores estão aprendendo em casa também, porque todo mundo aprende. Todo mundo aprende. A vida é um eterno aprendizado. Eles estão aprendendo outras coisas na escola da vida, porque ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar. A gente conhece histórias na Bíblia daquela mulher sábia que, por causa da sabedoria dela, aquele soldado que foi chefe dos soldados que foi enviado por Davi para destruir uma cidade, e ele não destruiu, porque ela subiu uma torre e ela foi e falou, não, eu vou jogar o inimigo de vocês aqui pela janela, e liberou a cidade, e conseguiu salvar a cidade. Então, sabedoria do moço que também foi de encontrar um rei que estava vindo com seu exército para destruir uma cidade, e aquele ancião, que era sábio, conversou com aquele rei, conversou com aquele moço, e acabou salvando e livrando a cidade com a sua sabedoria. E a gente vê no Mestre dos Mestres, Jesus, respostas tão sábias, tão inteligentes, que surpreendia as pessoas e fazia as pessoas ficar surpresas. Os sacerdotes, os escribas, né, eles se levantavam contra Jesus. Então, você tem duas opções quando você escuta Jesus. Ou você o ama, ou você o odeia, porque ele provoca você, ele provoca mudanças em você. Ou você passa a amar Jesus e abraça o que ele ensina, ou você não odeia. E Jesus tinha sempre uma resposta sábia. Quantas vezes ele foi provado na questão daquela mulher que foi pega em adultério? Quem poderia imaginar, qual sacerdote, qual
qual as pessoas que estavam perseguindo ali, qual a multidão, daquela multidão, que poderia imaginar que ele teria aquela resposta? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que resposta sábia. E quando vieram, e o aluno faz muito isso com o professor, às vezes quer testar o professor. Não todos, mas os alunos gostam de querer testar o professor. Olha que sabedoria. Quando vieram falar com Pedro e com Jesus, tem que pagar imposto, você não paga imposto. E aí, Jesus pega uma moeda, mostra, porque eles estavam tão preocupados em provocar Jesus, em testar Jesus, estavam esquecendo de adorar a Deus. De quem é essa esfinge? De quem é essa esfinge? Era do imperador, era de César. Então, ele falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que resposta. E Jesus se admirava e sabia reconhecer das respostas sábias também que alguém dava para ele. Porque nós aprendemos com as pessoas simples. Nós aprendemos com as pessoas. Às vezes a resposta simples de pessoas simples, às vezes nos surpreende também. Quando aquela mulher, Ciro Fenício, foi rogar por sua filha, e Jesus aparentemente não deu atenção para ela, e ela veio rogando e pedindo, socorre-me, socorre-me, e aí os discípulos falam, mestre, atende ela, fala com ela. E ela falou, eu fui enviado às ovelhas de Israel. Não é bom pegar da comida dos filhos e deitar aos cachorros. Olha a resposta daquela mulher. Claro que inspirada, claro que Deus deu graça, deu sabedoria. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa de seus senhores. Olha que humildade, olha que sabedoria. E aquilo comoveu o coração de Jesus. Mulher, por essa palavra vai. Tua filha está curada. Jesus admirava também as respostas sábias que às vezes as pessoas davam. Olha, Salomão, enquanto esteve na presença de Deus, ele deu uma resposta sábia em sonhos, quando Deus falou para Salomão, e apareceu para ele e disse, pede o que você quer. Pede para mim que eu vou fazer o que você quiser. Aí Salomão respondeu de forma sábia. Olha, sou apenas uma criança, sou jovem, estou parafraseando, né? E teu povo é um grande povo, um tão grande povo. Eu tenho que saber como entrar e sair diante desse povo. Dai-me sabedoria para que eu possa saber como entrar e sair diante desse povo, como aconselhar esse povo. E Deus se agradou, achou lindo a atitude de Salomão, quando Salomão disse isso. Deus não deu somente sabedoria, mas deu riqueza, deu bênção, deu paz, deu prosperidade a Salomão, que foi uma bênção quando nós esteve na presença de Deus. E outras pessoas que a gente vê foram tão sábios. Salomão não tinha feito nenhuma faculdade. Aquela mulher que Davi mandou os seus soldados ir lá dizer àquele próximo, para que ele pudesse dar alimento aos seus soldados, Nabal, a mulher de Nabal, ela foi sábia, porque Nabal recusou, mas ela veio escondida, trouxe os víveres para Davi, e ela colocou os pés de Davi e fez aquele discurso, pedindo desculpa, e Davi viu quão bonita foi a sabedoria daquela mulher. Então, a gente aprende, não só didaticamente, na faculdade, mas também no dia a dia. Os nossos pais são os nossos primeiros pais. Eu tive uma amiga que ela disse para mim, eu vou casar, mas eu não vou lavar, passar, fazer comida não, porque meu pai me ensinou que era para mim ter estudo, só isso. Não está preparada para casar. Porque quando você se casa, você não é escravo do seu marido, não é empregada dele, mas você tem que saber fazer as coisas. Você não sabe o dia da manhã, não sabe se vai estar sempre rico. Então, a gente tem que saber equilibrar as coisas e aprender. E hoje, sobre o Ministério de Mestre e Doutor, nós pensamos, temos um norte, invocamos e pensamos nas pessoas que ensinam, nas pessoas que ministram. Existem pregadores que ensinam de forma expositiva, que ele prega ensinando, ele ministra a palavra de forma de ensino, e você aprende. Existem pregadores que você tem prazer em ouvi-los, você tem prazer em aprender com eles. E Jesus
era o mestre por excelencia. Paulo, uma vez, na prática, ensinando a palavra, ele vazou a madrugada. E eu, tipo, se não me engano, caiu na janela, ficou na janela lá ouvindo. Mas ele não parava mais, que era tão boa a palavra, está todo mundo ali ouvindo. Jesus, quando termina, e eu li muito isso e gostei, quando eu gostava de ler o livro Sermão da Montanha, quando ele termina o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, o escritor diz, né, que as pessoas admiravam da sua doutrina, ou do seu ensinamento, né, da sua doutrina, ou do seu ensinamento, porque ele os ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. Muitas vezes o pregador, alguém já ouviu falar nisso, é um enchedor de linguiça. Ele vai lá, ele repete alguma coisa que ele ouviu, então ele vai lá e fala um monte de abobrinha. Quando você escuta um pregador que sabe, que conhece, que domina o assunto e que sabe, é uma bênção, sente prazer nisso. Daí, nós temos que saber e ter esse alerta, porque Jesus orava, Jesus buscava em oração, Jesus conversava com o Pai. E nós aprendemos, então, que a cobrança, você vê lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1, até aqui na leitura bíblica, que a cobrança é maior para quem ensina, mais duro o juízo para quem ensina. Imagina você ensinar uma coisa que você não vive, você pregar uma coisa que você não vive. Tem aquele ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não vale para a gente que é cristão. Você tem que fazer o que a pessoa tem que fazer o que você manda, ela tem que fazer o que você faz. Porque você é exemplo. Você, sem saber, está criando discípulos, que são seguidores daquilo que você ensina. Você é exemplo. Especialmente, principalmente o seu filho. Qual é o legado que você tem deixado para o seu filho, para a sua filha? Qual é o ensino? Porque a gente pensa que eles não observam a gente, mas eles observam. E eles aprendem. Se você é briguento, é caçador de confusão, né, faz barraco, briga com todo mundo, não dá um bom exemplo, seu filho vai aprender aquilo, vai seguir seu exemplo. Mas se você procura ser uma pessoa pacificadora, perdoadora, procura ser compreensivo, não aceitar o errado, não ser cúmplice das coisas erradas, chamar a atenção, mas com inteligência, com sabedoria, na hora certa, falar, porque alguém questionou que eu não discutia, ou a gente não discute com a esposa, na frente das pessoas, só é bonzinho em casa, mas só é bonzinho na frente das pessoas, e não é bonzinho em casa. Mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, a gente vai discutir ou brigar, ao invés de honrar a pessoa que está do nosso lado na frente das pessoas? Não, então tem que usar de sabedoria. Desde que dá roupa suja se lava em casa. Então, às vezes, é por isso que tinha culto de doutrina, que antigamente falava muito sobre usos e costumes, e que a gente podia perceber, e eu assistia muito, é que o pastor chamava todo mundo para o culto de ensino, doutrina, e ali ele lavava a roupa suja, e ali ele conversava, e ali ele chamava atenção, e ali cuidava dessa parte. Jesus, de vez em quando, chamava os discípulos à parte para conversar com eles, para ensinar eles. Olha, os discípulos vocacionados, os 12, a escola dos 12, podemos conjecturar assim, eles fizeram uma faculdade, eles fizeram uma especialização, eles aprenderam da doutrina de Jesus e depois ensinaram, que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, da escola dos 12. Eles aprenderam, fizeram uma faculdade com Jesus, passaram mais ou menos 3 anos com Jesus, aprendendo. Porque primeiro você aprende. E achei interessante que aquele que não senta para aprender, né, não pode se levantar para ensinar. Então, dizer no transcorrer da lição, achei interessante isso. Você realmente tem que aprender. Você tem que treinar, tem que aprender, tanto na vida cotidiana diária, quanto também livros. E ler bons livros. Cuidado. Porque você entra numa loja evangélica para comprar livros, não quer dizer que todo livro que está ali é bom. Deixa eu falar uma coisa que eu observei na minha vida, porque nós somos, muitas das vezes, frutos do meio que aprendemos. Por que existem pessoas que seguem
a doutrina do comunismo? Porque algum considerado mestre ensinou aquilo para eles. Eles aprenderam errado. E a Bíblia chama a atenção, cuidado com aqueles que não vão aceitar a sã doutrina. Por que as pessoas se tornam idólatras? Resolveram seguir o caminho da idolatria, do catolicismo. Por quê? Porque ensinaram de cruz, manto e a Deus toda a glória. Porque ensinaram que era certo idolatria, que era certo adorar ídolos. E até usa alguns trechos isolados da Bíblia, absurdamente, para querer justificar, como, por exemplo, dizer que Moisés levantou uma serpente no deserto e as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Mas depois você encontra na Bíblia que aquela serpente foi destruída e jogada, queimada. Por quê? Para que as pessoas, Neustan, se não me engano o nome da serpente, porque as pessoas ficavam adorando aquela serpente. É errado. Totalmente errado. Então, você não pode usar isso como argumento. Isso, então, é maravilhoso quando nós estamos buscando e aprendendo, porque Jesus era o mestre por excelência. E, principalmente, você tem que ter domínio do assunto. Leia bons livros, procure bons livros, especialmente os livros que concordam com a regra de fé, a doutrina, e as regras de fé da Assembleia de Deus, se você é um assembleiano. Existem os cessacionistas, existem os que acham que os milagres cessaram e outros que não, mas nós temos que ir pelo norte daquilo que aprendemos como assembleiano, como as coisas que nós aprendemos na nossa casa, na nossa igreja. E como eu estava dizendo, os primeiros pais são os nossos primeiros professores, são os pais. Quem não se lembra? Lá do seu colegial, a sua professora, a gente nunca esquece, gente. As coisas que nós aprendemos como criança, nós nunca esquecemos daquilo que nós aprendemos com os nossos professores. Lá no colegial, com os nossos primeiros pastores, com os nossos professores de escola dominical, as coisas que a gente aprende na nossa infância, professores. Conta-se que no Japão, os imperadores, e também na Inglaterra, conta-se que os imperadores, eles não se ajoelham diante de ninguém, mas quando passa um professor, um mestre, quando se encontra com eles veneram, eles se ajoelham, eles veneram. O valor que eles dão a quem ensina. É bom que quem ensina se prepare bem para ensinar as coisas corretas, e não seja apenas um pregador enchedor de linguiça. E é bom que quem aprende possa valorizar esse aprendizado, possa valorizar isso. Olha uma coisa interessante, uma criança pega uma faca e você vai lá, corre, toma a faca da criança para ela não brincar com aquela faca. E ela chora, fica com raiva e tal. Por quê? Porque ela desconhece, ela não sabe o perigo que ela está correndo. Mas quando ela cresce, ela vai perceber, realmente minha mãe tinha razão. Meu pai tinha... Quantas pessoas que ouvem os conselhos dos seus pais e não querem, ficam rebeldes, depois, mais tarde, elas se arrependem. Aí, realmente, meu pai tinha razão. Conta-se uma história que é propícia, está dentro da lição, de um moço que foi preso, estava na cadeia, preso, e o governador tinha o direito de dar um indulto, né, de perdão às pessoas. E era um moço bravo, rebelde, e aí o governador se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, foi lá na cadeia visitar esse moço. Rapaz, eu tenho uma palavra para você. Sai daqui, quero ouvir você não, rapaz. Negócio de Bíblia, vai para lá. Rapaz, eu tenho uma coisa importante, tenho uma palavra para você. Não quero saber, sai daqui. Então. Quero saber de sua palavra não, quero saber nada de você não, quero saber de Bíblia não. E ficou bravo lá com o governador, que ele não sabia que era. E o governador foi embora. E aí o carcereiro chegou naquele prisioneiro e falou, rapaz, você é doido, rapaz. Olha a oportunidade que você perdeu. Sabe quem era aquele moço que veio aí? Não, quem era? É o governador. Ele dá indulto, ele perdoa as pessoas. Você perdeu a chance, rapaz. Aí no dia que aquele moço foi condenado e foi ser enforcado, ele pediu para falar, sempre dá as últimas palavras para as pessoas, para que a pessoa fale as últimas palavras antes de morrer. Ele falou, olha, hoje eu vou ser condenado, vou perder a vida hoje, agora, mas
a culpa é minha, por minha culpa. Porque eu tive uma chance de ser perdoado, mas eu não aproveitei a chance. As pessoas querem culpar Deus, mas Deus nos dá N chances de sermos perdoados. E às vezes a gente não aproveita as oportunidades. E depois, mais tarde, a gente não sabe por que a gente perde. Irmãos, eu falei tanto, eu creio que dentro da lição, mas sem deixar de ler a revista, que quase ia cometendo esse ato aqui de deixar de ler a revista, né? Bom, introdução, vamos ler aqui. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tempo em que vive. Hoje, então, né, é extremamente necessário. Tem muita gente, muitos falsos ensinadores, doutores ou pregadores. Pessoas que até chegam aqui dizendo, eu sou judeu e convertido, agora eu converti. Às vezes é tudo mentira, tudo caô, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, com as pessoas que entram sorrateiramente ensinando coisas erradas. Então é importante a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É aí que eu falei para vocês, né? Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13. Você haja dedicação no ensino. Você vai ensinar que haja dedicação no ensino. Você tem que dedicar aquilo que você tem que ter domínio do assunto daquilo que você vai ensinar. O tópico 1 tem por título Jesus, o mestre por excelência. E o ponto 1 diz, o mestre da Galileia. O mestre da Galileia. Jesus morava, ele tinha uma residência. Ele morava em Cafarnaum. Eu acho interessante é que, como o Senhor é sábio, tudo ao seu tempo. Ninguém se torna... Jesus é porque vem do alto, é Deus. Tudo ao seu tempo. Jesus foi apresentado ao templo, com 12 anos ele foi com seus pais, que cumpriam os ritos que os judeus faziam e que ia visitar Jerusalém todo ano. E a palavra sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga é a casa de oração dos judeus. Isso. E durante a semana, de domingo a sexta, funcionava como escola, onde eles aprendiam. E no sábado, era casa de oração. Funcionava como escola de segunda a sexta para as crianças, para os adolescentes. E tinha uma pessoa responsável pela sinagoga. Era como um colégio. Ensinava as coisas da Bíblia Sagrada, dos judeus, as coisas do Velho Testamento, né? Da Bíblia dos judeus, que é a coleção de livros. Então, mas no sábado eles se reuniam para oração, para cerimônias, que era maravilhoso. Então, Jesus aprendeu. Aí, gente, Jesus não era rei, ele não sabia de tudo, não era Deus. Por que ele não começou, então, a ministrar com 15 anos, com 20 anos? Por que ele não começou a ministrar logo cedo? Ou até quando criança, já que ele sabia de tudo? Não. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria. Em graça e em sabedoria. Certo? Você não coloca um copo cheio de água de uma vez. Você vai enchendo o copo aos poucos. Em graça, Jesus quis experimentar as nossas dores, as nossas experiências. Quis experimentar o nosso dia a dia. Homem de dores. E Jesus aprendeu, com certeza. Ele não foi casado, mas ele aprendeu observando seu pai e a sua mãe, a vida de casado. Ele aprendeu o dia a dia de uma família. Ele aprendeu e experimentou. Homem de dores, experimentado no trabalho. Ele experimentou. E uma coisa interessante que nós aprendemos também na Bíblia, que você lê em Provérbios, é que a sabedoria era aluna de Deus e aprendia em seu colo. Ela era sua aluna. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, tudo ao seu tempo. Não adianta você colocar um pão, né, uma massa para assar, e aí, daí 30 segundos você vai lá e tira ela, vai comer ele cru. Não, você tem que esperar assar, tem um tempo necessário. Tudo ao seu tempo. Não é isso? A mocinha tem um tempo em que ela vai ver a sua infância, depois a sua adolescência, né, aprender com os pais, aprender em colégio, até que um dia ela seja adulta, esteja preparada
para lidar com a vida adulta e o jovem também. Isso, tudo a seu tempo, há tempo para tudo. Ponto 1 do tópico 1, mestre da Galileia, nós falamos sobre isso, né? Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho de Deus. Eu disse que Jesus usava sempre a questão do ensino, né? No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Você tem que fazer as coisas com amor, comunhão, amor. Os 4 pilares da igreja no início, né? Ensino, doutrina, oração, comunhão, partilha do pão e busca da palavra de Deus. É isso? A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham 2 opções, nós já falamos sobre isso: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferentes. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Ou você seguia Jesus, amava ele, seguia seus ensinos, ou você odiava ele. Porque quando Jesus ensinava, ele confrontava. Ele confrontava. É por isso que tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um espelho, ela é como um espelho, ela confronta você. Ela mostra o seu pecado. Ou você se converte e passa a ser uma pessoa diferente, ou ela transforma você, ou você se transforma através da leitura, ou você se sente condenado, incomodado e não quer mais saber. Ah, meu, só fica falando que isso é pecado, que isso é pecado, isso é pecado. Né? Os sodomitas, esses seguidores de Sodoma e Gomorra, daquelas práticas, eles não amam, não gostam da Bíblia, porque ela condena a prática deles. Eles estão querendo desconfigurar a família, descaracterizar a família, querendo inventar uma outra Bíblia, um outro ensino, e ensinar coisas erradas. E a gente já foi alertado por Jesus e pela sua palavra acerca disso. Paulo alertou os irmãos, alertou, vão vir outros aí. Gente que tem comichão nos ouvidos que não quer ouvir a verdade, vão vir outros aí querendo ensinar coisa errada para vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que aprendemos com o mestre Galileia, com Jesus, porque ele tinha uma sã doutrina, ele tinha uma palavra que edificava, uma palavra pura, abençoada e maravilhosa, que confortava os corações. Por isso que eles ficaram admirados. Eu volto ao final do Sermão da Montanha. E as pessoas admiravam o que eles ensinavam como quem tinha autoridade e não como os escribas. Por quê? Os escribas. Esdras era escriba, foi muito útil na obra de Deus. Só que esses escribas, ao tempo, foram perdendo o foco, foram começar a falar só teoria, mas não praticavam. Jesus ensinava e vivenciava aquilo que ele ensinava. Ele praticava o amor ao próximo, o perdão, a cura, a comunhão. Jesus praticava a humildade. E esse exemplo lindo, quando ele, vamos falar mais na frente, vamos fazer essa leitura aqui, quando ele tirou a toalha, cingiu-se com a toalha na reunião da última ceia, depois ele tirou a toalha e começou ele colocou a toalha, depois ele começou a enxugar, lavou os pés do discípulo e começou a enxugar com a toalha que ele estava cingindo. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, uma questão de um rei, o Senhor, o mestre, se abaixar, se agachar para poder lavar os pés do discípulo. Uma demonstração de humildade e depois dizendo a eles, o que eu fiz, façais vós também. Eu não preciso sair por aí lavando os pés dos irmãos, mas é uma forma de dizer que você tem que ser humilde. Você veio para servir e não para ser servido. Ponto 2 do tópico 1, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, mestre da lei, educado das melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Você vai num lugar onde tem pessoas fazendo curso, alguém ali se destaca, alguém ali é diferente. Jesus se destacava, era um personagem comum, ele chamava a atenção pela sua postura. Ele não saía por aí dizendo. Muitas vezes ele preferia se esconder e não se aparecer, porque ainda não era o tempo dele. Mas ele acabava ficando em destaque, porque ele era protagonista do seu tempo. Esse mesmo fariseu, Nicodemos, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus refletia a presença divina, a presença soberana, a presença espiritual. Ele refletia, porque ele era sábio, observava aquilo.
Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Nós já falamos sobre isso. Ponto 3 do tópico 1. O mestre da humildade. Nós falamos sobre isso também. Aqui vai falar sobre a questão da toalha. Não é isso? Eu vou ler para vocês. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Está escrito em João 13, versículo 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Não, senhor, o senhor vai lavar meus pés a mim? Que isso, senhor? Longe de mim, o senhor faz tal coisa. Aí então Jesus responde a ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro era assim meio exagerado. Não, então me lava logo todo. Não só meus pés, mas meu corpo todo. Não, o mais já está limpo, Pedro. Pedro era meio afoito às vezes, né? Tem que ser cedo para ouvir e tardio para falar. As pessoas, os filhos principalmente, com o tempo, eles acabam ficando, se cansam de tanto o pai falar, eles não querem mais ouvir. Mas muitas vezes você precisa ouvir até o fim aquilo que está sendo dito para que você não tenha um entendimento pela metade. Era inimaginável um mestre curvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos, ou seus seguidores. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida. Está em João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo. É uma coisa interessante, que a gente, como pai, pastor como pastor, professor como professor, gerente, mestre, você tem que dar o exemplo. As pessoas acabam aprendendo ao seu redor. Você tem que dar o exemplo. Por que Vasti foi substituída como rainha? Pela preocupação, pelo perigo que ocorreu, e Assuero e seus, aqueles que compunham o seu conselho, viram bem isso? Se a gente não fizer alguma coisa, todas as esposas de todos os outros vão fazer, Vasti, o rei chamou ela, o imperador, e ela não foi. Assuero mandou ela se apresentar, ela não foi. Também não vou também não. Ia seguir o exemplo. Por isso que ele tirou Vasti, destronou ela e escolheu outra para ser rainha no lugar de Vasti. Não é isso? E aí a outra foi obediente. Não é isso? Continuando aqui. Ponto 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus, Mateus 28, 19. Ide e ensinai. Ide e ensinai. Jesus ensinou, os discípulos ensinaram, os primeiros discípulos ensinaram, e os convertidos, a escola dos 12, ensinavam a sua doutrina e continuaram aprendendo. Nós ensinamos e nós aprendemos. A vida é um eterno aprendizado. Todos os dias nós ensinamos e também aprendemos. É isso? Continuando aqui. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. Eu acho que interessante é o discurso de Pedro, né? O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Deus derramou ali sabedoria, a vocação, o ensino, para que Pedro pudesse fazer aquele discurso. Era um simples pescador, mas ele ficou tão cheio da graça do Espírito Santo de Deus, como ficou cheio, eu falei para vocês sobre Basalael, sobre aqueles exemplos de Êxodo 35, 35, Bezalel de Judá e Eliabe de Dan. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Pedro ficou tão cheio, Filipe, Estevão, primeiro mártir, ficaram tão cheios do Espírito Santo, com unção assim, né? Deus derramou assim, sabedoria, o dom para que eles pudessem ministrar a palavra. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4, 11.
dom ministerial de mestre ou doutor, de ensinar, de levar a palavra através do ensino. Se a pessoa já tem uma vocação, e se ela recebe esse dom, se une as duas coisas, olha que coisa maravilhosa. É bom quando você escuta um pregador que ora, que jejuma, que busca. Mas não é muito bom quando você escuta um pregador que é só didático, que ele lê tanto, mas não ora, não jejuma, não busca. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Logo, isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual. Pois, e isso aqui é importante, eu até grifei aqui, o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Você tem que se dedicar em aprender, para que você possa posteriormente ensinar. Irmãos, é joelho no chão, é oração e é busca, é noites às vezes sem dormir. Por um acaso, não é por um acaso que o pastor dá um ensino da palavra de Deus nas terças-feiras, né? Ele passa a noite estudando, aprendendo, buscando, lendo livros, pesquisando. Às vezes, pela graça e misericórdia de Deus, aqui o irmão ele também, às vezes, passa a noite, acorda 2, 3 da madrugada e vai à noite estudando, orando. Então, você tem que haver dedicação. Você tem que se dedicar. Você tem que estudar para que você possa aprender. Ponto 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. 4 vertentes, 4 pilares aqui. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 43. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos. Muita gente fala, a doutrina dos apóstolos. Essa é a doutrina dos apóstolos. É o conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. O que Jesus ensinou, Jesus formou discípulos e apóstolos, e o que Jesus ensinou para os apóstolos durante esses 3 anos, eles colocaram em prática, eles passaram a ensinar. Ponto 3 do tópico 2, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Falei sobre isso com vocês, né? Atos 5, 42. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra isso em Atos 20, versículo 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar, levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 3, versículo 1. A gente ouve falar de Apolo, que era muito sábio, versado na palavra. Pessoas que se dedicavam, que ensinavam, que eram doutores, ou seja, conhecedores da lei. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Uma coisa que eu acho interessante, eu acho que fala aqui na lição também, é porque quando você tem pessoas que se dedicam, que aprendem, a igreja não deixa correr risco, mas ela corre menos risco de ser enganada. A pessoa chega na igreja para ensinar uma coisa, se você lê, se você é como os crentes de Bereia, pesquisa, olha e lê, e é bem ensinado e aprende, você não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, não. Você não se deixa levar por qualquer palavra, não. Você fica esperto. Você tem que orar, primeiramente vigiar e orar. Você vigia. Porque tem os lobos e tem as ovelhas. Tem os falsos pastores, ou os falsos condutores, ou os falsos ensinadores. Você tem que pesquisar, tem que olhar e tem que conhecer. Se você está atento a um pregador, com 5 minutos, irmãos, com 5 minutos, 4 a 5 minutos de palavra,
que ele começar a pregar, você já percebe. Esse camarada aí está falando coisa errada. Esse camarada aí não tem conhecimento, não. Está mal preparado, está falando besteira. Com 4 ou 5 minutos que o pregador começa, que a pessoa começa a ministrar a palavra, ou o professor, você já percebe, já, opa, esse professor aí é bom. Esse pregador aí é bom, ele está ensinando coisa boa. Ele parece que tem conteúdo. Ele ralou para aprender. Então, a gente tem que dedicar, tem que ter joelho calejado, marcado, tem que gastar tempo. Porque uma vela, ela ilumina a todos. Numa sala escura, se assim, uma vela ilumina a todos. Mas enquanto ela está iluminando, ela está se gastando. Depois que ela ilumina a madrugada toda, às vezes até amanhecer, aí ela se derrete toda. Ela perdeu. Morreu, mas morreu iluminando. Porque ela foi uma pessoa foi útil para iluminar na escuridão as pessoas que precisavam de luz. Então, que nós possamos trazer luz às pessoas, iluminar as pessoas com aquilo que aprendemos e que a gente procura ensinar, para que possamos tirar muita gente das trevas, porque o povo perece por falta de ensino, por ensinamento. Eu vou entrar aqui no tópico 3, mas deixa eu dar licença que eu vou tomar uma aguinha, que eu já falei demais, e a garganta começa. No tópico 3, vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque tem mais de 10, né? A importância do dom ministerial de mestre. Ponto 1 do tópico 3. Uma necessidade urgente da igreja. Irmãos, é urgente, sempre foi, mas agora mais ainda, porque Jesus está voltando. E quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, quanto mais pessoas nós pudermos levar a mensagem, e quanto mais nós pudermos aprender com os nossos líderes e ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, mais chance temos de subir no arrebatamento da igreja, de estarmos no livro da vida e de participar do grande coral, da festa maravilhosa. Então, é urgente, é importante. Se Jesus está próximo de voltar, mas mais necessário ainda é que a gente possa aprender todos os dias, no dia a dia. Ponto 1 do tópico 3. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Pessoas vocacionadas, chamadas, é que tem aquela vocação, amam ensinar. Não é para me engrandecer, não falo isso mas eu gosto, eu amo aprender e eu amo ensinar. Não sei, não sou eu que vou me julgar se a gente consegue ser ou não um bom professor, mas eu amo ensinar. Eu ensino a escola dominical com amor, não sei se com qualidade, mas com muito amor. Eu amo o que eu faço, eu amo. Às vezes alguns me pedem para substituí-los por algum problema ou outro que precisa resolver, eu fico feliz da vida. Oba! Eu gosto mesmo, tenho prazer em ensinar. Em aprender primeiro para depois ensinar, certo? Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Então, a Bíblia, nós somos aconselhados a investir nos professores. Não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como necessário. Vou voltar aqui para entender direitinho isso aí. Para o Ministério de Ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Se você nunca apoia, nunca ajuda, nunca investe naquele que ensina, você acaba desmotivando ele, né? Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Você confere lá, 2 Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Vê lá em Efésios 4:14 e Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento.
O perece porque não tem quem ensine. Ponto 2 do tópico 3. A responsabilidade de um discipulado contínuo. E aqui eu aprendi uma coisa interessante. Quando você discipula alguém para que ele seja batizado, depois que é batizado, muitas vezes se esquece dele. O discipulado não acabou, não, meu filho. O discipulado é para sempre. Terminou, batizou, continue discipulando ele até que ele atinja uma verdadeira maturidade. E todo dia de aprender. O aprendizado é constante. Não é isso? Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Olha, eu falei nisso, está escrito aqui. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Maturidade, ser maduro na fé. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Às vezes, algumas pessoas acham o pastor chato, né? Não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Às vezes a gente parece chato quando a gente repete, repetitivo, mas a gente não pode se cansar de ensinar as mesmas coisas. Que traduz vida, que te ajuda, que te alerta, que clareia o seu entendimento. É isso? Ponto 3 do tópico. Vocês acham que o povo de Israel foi levado cativo, ficou 70 anos fora, sofreu? O povo de Israel foi espalhou, teve a diáspora, sofreu na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Não falta de falar, não. Quantos alertaram, quantos profetizaram, quantos falaram? E ainda foi pouco. Tinha que ser falado. Filho, às vezes sofre quando cresce, segue por caminhos tortuosos, porque não escuta o pai direito. Então, tem que falar mesmo. Ponto 3. Requisitos necessários ao mestre. Aqui vai falar muito sobre o mestre. Os requisitos, as características, a forma, a maneira. Nós vamos falar aqui sobre o mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeira coisa, você tem que crer no que você fala. Você prega, mas você não acredita naquilo que está pregando, é que fica, né? Primeira coisa, você tem que ser salvo. Você tem que acreditar que Jesus morreu para ti, morreu para salvar você, que a gente vai para o céu, nas crenças básicas daquele que aceita Jesus, que vai para o céu, que vai morar no céu, que tem que ser salvo, que não pode pecar. A letra A diz assim, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte dos vocacionados para o ministério de ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Eu acho interessante quando alguém, por exemplo, está dentro de um ônibus, passa mal, cai lá, todo mundo quer ajudar e tal, não quer abanar, o outro é a janela e tal. Mas aí, se tiver um enfermeiro ou aparecer um médico por uma casa dentro do ônibus, aí todo mundo sai de perto. Não, o médico chegou, As pessoas estavam preocupadas, passa mal em casa, não quer acudir, chama a ambulância, aí chega um médico, não, o médico chegou, o bombeiro chegou. Pronto. Por quê? Porque ele é apto para aquilo. Um salvo em Cristo, ele tem experiência salvífica. Ele é apto para ministrar acerca da salvação. Isso? B. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lemos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. É onde eu falei para vocês. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Coincidentemente, um é primeiro e outro é segundo, mas tudo é 4,13. Que ele fala sobre pergaminhos, que ele mostra o quanto ele gostava de ler. Agora nos chamou a atenção uma outra coisa. E a pessoa que não sabe ler, que é leiga, mas que ela aprende ouvindo. Ela é leiga, mas ela guarda na mente, ela guarda na memória. Ela aprende a ouvir. Então, aquelas pessoas que eu falei que eram simples, que não eram formadas, mas que eram vocacionadas e traziam tantas boas lições, como a mãe Javerinha traz tantas boas lições para a filha que foi fazer faculdade, mas não aprendeu coisas da vida, as lições da vida que tem que aprender com os mais velhos, com as pessoas idosas, com as pessoas antigas. É isso? Mas o hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. E leve a sério.
ler é bom. Ler é bom. Você tem que gostar de ler. Em média, o francês, que é uma das nações mais letradas, ele lê 21 livros por ano. Em média, o francês lê 21 livros por ano. Em média, o brasileiro lê, no máximo, 8 livros por ano. Em média. Então, a gente tem que aprender a ler e ler bons livros. Tem que aprender a ler, tem que gostar de ler, tem que ler bons livros. Já li livro grossão, assim, grande. Já li livro pequeno, já li tantos livros de poetas, enfim. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, fizemos metade, que são 32 livros. Então, é bom você ler, você aprende muito. Eu conheço pessoas que não gostam de ler, e acabam, vai falar um texto da Bíblia, não sabe o que é exegese, não sabe o que é hermenêutica, não sabe aplicar aquilo, e acaba aplicando de forma errada, e acaba falando coisa com coisa, e é muito perigoso. E todo dia é dia de aprender. E o ato de ler é extremamente bom e importante. Isso, hoje, o jovem quer curtir balada, entrar no WhatsApp, ele quer tudo prontinho, um discurso pronto, um discurso já feito, mas ele não ajoelha ali para poder orar, aprender, buscar e não ler. Vai fazer um concurso e ora a Deus, me ajuda que eu vou passar nesse concurso. Pronto, eu vou passar, porque eu orei, mas não leu, não estudou. Deus é justo. Deus vai dar vitória para aquele que leu, que estudou, mesmo que ele não seja crente. Mas se ele se dedicou, porque Deus é justo. Então, não é só orar, mas é também aprender e também ler. Letra C. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. E olha, isso é sério. Qual é o principal instrumento de trabalho para aquele que ensina o cristianismo, a religião, o ensinador cristão? É a Bíblia. É a Bíblia. Eu disse numa pregação anterior, do ano passado, que ali a Bíblia não é o livro da vida, mas a Bíblia traz vida para aquele que lê. Você se alegra, porque o livro da vida é o livro do Cordeiro, como nós pregamos domingo, que vai ser aberto lá no céu. Mas a Bíblia traz vida. Jesus é a verdade, a palavra de Deus traz vida aos nossos corações, não é isso? Então, a Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. É uma coleção de 66 livros, maravilhosa. Considerando este livro milenar, vemos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões, culturas, linguísticas, exegéticas, etc. Para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Nós aprendemos, por exemplo, que a Septuaginta. Os 70 que se reuniram lá no Egito, numa cidade, para fazer a tradução do Velho Testamento, estava escrito no hebraico aramaico, para ser traduzido para o grego koiné, para a linguagem da época. Porque existiam vários livros na biblioteca de Alexandria, mas faltava a Bíblia dos Judeus, ou o livro dos Judeus, ser traduzido ali. Por isso, é chamado de os 70, a Septuaginta, a tradução dos 70. É isso? Aprendemos isso. Um coração em chama, letra D. Uma outra característica, e essa é extremamente importante. Um coração em chamas. Imagina um professor que não gosta de dar aula. Imagina um pastor que não gosta de dar culto de doutrina. Imagina até mesmo um mestre cuca, que é chamado de mestre porque entende vários tipos de comida, mas não gosta de cozinhar. Não vai ser mestre cuca nunca. Tem que ter chama dentro de si. Um coração em chamas. Martin Lloyd, não sei se lê assim, mas Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. Título bonito, né? Teologia em fogo. Isso dá até título para um poema. Teologia em fogo. Chama do Espírito Santo, né? Teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Se você une as duas, é aquilo que eu falei, a questão do equilíbrio, né? Você une as duas coisas, o bom estudo com a dedicação à oração, à leitura, à busca da presença de Deus, com o jejum, é uma bênção, né? Precisamos alcançar as mentes e os corações de nossos dias. Isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Você pode ver isso em Atos 3, versículo 12 a 26.
a chama acesa, o altar em chamas na presença de Deus. Né? Vamos ler aqui a conclusão? Já vamos terminar, porque o tempo avança, né? Eu queria dizer tanta coisa, e ainda tem um resumo do pastor. Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esperará a fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado do que ele. Atos 17, 15 34 e Tito 1, versículo 12, vai falar sobre isso. Você vai ter esse entendimento acerca de Paulo. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Eu aplicaria isso na vida diária, como, por exemplo, você saber corrigir o seu filho e saber dar amor a ele. Você corrige ele, né? Chega no freio, no arreio quando precisa, mas você também dá amor, você equilibra as coisas. Ele pode contar com você para chamar a atenção e pode contar com você para receber carinho, receber amor também, né? Então você tem que saber equilibrar as coisas. Paulo sabia conjugar isso, tanto intelectual quanto o poder do alto. É disso que nossas igrejas precisam, de homens cheios do Espírito, mas, do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Tem a sabedoria que Jesus tinha de dar respostas sábias. Aquelas perguntas lindas de Nicodemos, que era curioso, que sabia, Jesus soube responder. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E aí, Jesus provocou Nicodemos. Jesus provocou aquela mulher, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria, eu lhe daria da água da vida. Jesus provocava, ele criava na pessoa uma expectativa, ele provocava a curiosidade, a vontade de saber, mas peraí, como é assim? Ué, Jesus, Nicodemos falou, nascer de novo, mas eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus entra na palavra e começa a falar acerca do novo nascimento. Então, é bom, é disso que a nossa igreja precisa, de homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa fé. E está aí uma característica que tu usava, responder pergunta com outra pergunta. Tem advogado que até aprendeu com Jesus, que faz isso. Né? Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, querendo provocar ela, querendo mexer com ela, aí ela vai te dar faz uma pergunta para você. Né? Com que autoridade, Jesus, você faz isso, esses milagres aí que o senhor faz? Com qual autoridade você faz isso? Tá, então, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Se vocês não responder, aí eu respondo para vocês. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Aí se vira apertado. Bom, estamos aqui, João prega para a gente não segue ele. E aí, se a gente disser que é dos homens, aí o povo vai ficar bravo com a gente, porque o povo, todo mundo considera que João Batista é usado por Deus, é de Deus. Se a gente disser que é de Deus, aí se Jesus vai dizer para nós, então por que vocês não seguem ele? Sabedoria para responder. Sabedoria para dar a palavra certa na hora certa. Amém? Irmãos, até querer falar mais alguma coisa, mas eu vou parar por aqui. Espero que possamos ter aprendido bem, ter aprendido juntos. Tenha misericórdia do irmão Leandro. Obrigado por me suportar até agora. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Irmão Léo, a palavra está contigo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmão presbítero Euler. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Continue abençoando a sua vida, esse ministério maravilhoso, esse dom de ensinar. Amém? Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Queridos, a paz do Senhor. Infelizmente, nós estamos um pouco avançados da hora, e eu não quero tomar mais tempo dos irmãos, mas prometo que na terça-feira eu tenho algumas coisas para serem ditas a respeito por que Jesus deveria aprender. Porque ele era 100% divino, como 100% divino não precisava aprender nada. Mas como 100% homem, ele deveria aprender. E também falarei sobre que Jesus não queimou etapas. Jesus foi aluno, Jesus foi mestre, né?
foi professor, foi doutor. E depois eu falarei sobre a pedagogia de Jesus. Tá? Na terça-feira, eu prometo trazer esses pontos para os irmãos e falar também sobre a diferença do ensino de Jesus quanto aos ensinos dos escribas, ok? Então, a pedagogia de Jesus, ela varou milênios, 2000 anos, e ela funciona Léo, não bem estou ouvindo. até hoje. Então, nós encerramos aqui. Na terça-feira eu prometo falar para os irmãos, ok? Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Edivaldo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pedidos de oração e avisos gerais. Às 19 horas teremos culto da juventude. Então, hoje, às 19 horas, culto da juventude. Os irmãos não deixem de participar, convidem alguém para participar. Amém. E lembrando que o culto permanece online, amém? Somente as consagrações na igreja, somente as consagrações que são na igreja, né? Que não são online, às segundas, quartas e sextas, 8 horas da manhã. Amém? Glória a Deus. Pedidos de oração por todos aqueles que necessitam, né, de uma cura, né, de uma enfermidade, todos aqueles que estão aí num leito de hospital, necessitando aí de uma cura, que estejamos orando por eles, orando pelos parentes, pelos familiares daqueles que perderam um ente querido, né, continuemos orando aí pela família da irmã Norma, continuemos orando pela família da Nara, né, e por todos aqueles que perderam alguém, continuar orando também pelos que estão trabalhando aí lá na linha de frente, né, e agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Léo, pelo pai da nossa irmã Angelita, tá? E pelo pastor, o pastor Valdeci, eu tive notícia ontem, a convenção nos informou que ele foi entubado. Tá? Então, vamos continuar orando por ele. E também pelo o missionário R.R. Soares, que entubou-se ontem também. Tá bom? Vamos estar orando por eles. Amém. Então, vamos estar orando aí por esses pedidos. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã Ediane que faça a oração por esses pedidos. Amém? Bom dia, paz do Senhor Paz a do Senhor, todos. glória a Deus. É para orar finalizando ou só pelos pedidos? Orar finalizando e pelos pedidos. Tá bom. Soberano Deus e eterno Pai, aqui eu te agradeço, Senhor, por essa manhã contigo, Senhor, na tua presença, aprendendo um pouco mais da tua palavra. A tua palavra nos diz, Senhor, que devemos ensinar a tempo e a fora de tempo. Que nós venhamos, Senhor, nos atentar mais para os teus ensinos e como o Senhor ensinava a cada um de nós. E quero te pedir também, Jesus, pelos pedidos que aqui foram falados, o Pai, por cada uma das vidas e das famílias que precisam da tua mão, da tua cura, do teu alívio, que o Senhor vem, Senhor, com bálsamo, derramando sobre cada família, Pai, sobre cada ente querido, sobre aqueles que estão entubados, aqueles que estão trabalhando, Senhor, que o Senhor Deus venha dar mais força, que o Senhor Deus venha ajudar a perseverar, a vencer. Espírito Santo, eu te peço que venha nos direcionar, nos curar, cada um de nós, a nossa igreja, nossos pastores. Vem, Senhor Deus, liberando sobre nós a unção do entendimento, a unção da sabedoria nessa manhã. Libera sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada um de nós. Derrama a sabedoria, Pai, que possamos ser melhores pais, melhores mães, melhores mestres, melhores pastores, líderes, que possamos ser melhores irmãos e possamos pensar em cada um do outro como se fosse a nós mesmos. Vem abençoar, Senhor Deus, a nossa manhã, nessa manhã, nesse dia e à noite, Senhor Deus, estaremos
contigo novamente, entregando um pouco mais. E por isso eu te agradeço, Senhor, do fundo do meu coração. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, irmã Ediane. Que Deus abençoe a irmã e toda a sua família para a glória do Senhor. Amém. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Um bom almoço, um bom dia. Fique na paz do Senhor e até a noite, para a glória do nome do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor a todos.